Coloque a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, novamente, Senhor, aqui na sua presença, estamos com muita alegria, porque todos os dias são oportunidades únicas, Senhor. Oportunidades únicas para nós tomarmos decisões na nossa vida, nos aproximarmos do Senhor, crescermos como homens, como cidadãos, como pessoas realmente que respeitam, reverenciam o Senhor. E eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até este momento. O Senhor tem nos dado graça, nos tem dado sabedoria. Eu peço a cobertura do teu sangue, Senhor querido, sobre cada homem e mulher, sobre cada uma das famílias, os jovens, as crianças. Eu peço, meu Pai querido, que o Senhor abra as nossas mentes, tira as escamas dos nossos olhos, nos ajuda a enxergar, meu Pai, o que está ainda oculto a nós, Pai. Muitas vezes não é nem uma questão de negligência, de uma mente cauterizada, mas muitas vezes nós não enxergamos ainda, Senhor. Nós vemos na passagem de Paulo, quando ele começa a cair as escamas dos olhos, e depois ele, no seu julgamento, ele diz que o Senhor o levantou para abrir os olhos das pessoas. Então, para nós abrirmos os olhos de alguém, nós primeiro precisamos abrir os nossos próprios olhos. Para tirar as escamas dos outros, nós primeiro precisamos tirar as nossas próprias, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós queremos te agradar, Senhor. Nos perdoa por falhas, pecados, erros, imaturidades, meu Pai, negligências, ainda se voltamos ainda às mesmas obras, meu Pai, às velhas obras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, nos ajuda a enxergar as coisas, Pai, nos ajuda a reconhecer. Porque se ainda voltamos nas velhas obras, é porque ainda não fomos transformados de verdade, Senhor. É porque ainda não houve a renovação mental. Ainda não houve os frutos, meu Pai, de um novo tempo. Porque ainda estamos buscando frutos de outro tempo, meu Pai, de um tempo que não presta, de um tempo que não vale mais. Que só tiramos como aprendizado e não como um tempo de glória, Senhor. Então eu peço, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque nós sabemos que sozinhos nós já fracassamos. Mas nós queremos o Senhor, meu Pai, nas nossas vidas, derramando da sua unção sobre nós, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque não há outro caminho. Não há outra direção, não há outro Deus, Senhor. Nos ajuda. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, o teu poder, nos ajudando a ter as ideias corretas, mantendo o foco na coisa certa. Derrama sobre nós, Pai, a tua unção. Nos ajuda a te amar como nós ainda não amamos, a respeitar como ainda não respeitamos, a priorizar o Senhor como nós ainda não priorizamos, Senhor. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Pai, não nos deixe. Tem misericórdia, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre nós, sobre este dia. Eu peço, meu Pai, a tua bênção sobre cada um que está aqui comigo, nesta manhã gelada. Cada um, meu Pai, que está pela transmissão, que está lá diligentemente, Senhor, atenta, querendo crescer, querendo avançar. Eu peço, abençoa o nosso dia. Abençoa o nosso projeto Casa Firme. Abençoa, meu Pai, o nosso jejum da madrugada, Senhor, que teremos nesta meia-noite. E cremos, meu Pai, que o mundo espiritual será movimentado em nosso favor, meu Pai, porque nós não fazemos as coisas por fazer. Nós fazemos as coisas por um propósito. Fazer por fazer não tem necessidade de mais um trabalho, Senhor. Mas é necessário quando o Senhor nos direciona a fazer mais, a nos entregar com mais intensidade ainda,
a Te buscar com mais força ainda. Então nos ajuda, Senhor, a tomar as melhores decisões na nossa vida. E eu peço um povo focado, um povo abençoado, um povo diligente, um povo que Te respeita, Senhor, um povo que Te ama, um povo que persevera, um povo que busca. Eu Te peço, Senhor, seja conosco. Abençoa cada um de nós, abençoa os sonhos, os projetos, abençoa, meu Pai, as nossas escolhas, tudo que nós fizermos neste dia, que o Senhor vá à frente, nos abrindo portas, caminhos, nos direcionando, nos ajudando a impedir que nós venhamos a tropeçar em alguma coisa, em alguma má escolha, em alguma palavra negativa. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, que são tantas milhares de coisas, meu Pai, que nós não conseguimos nem imaginar quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor nos dá todos os dias e nós, na maioria delas, Senhor, nós não temos nem consciência de que tivemos livramentos. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos. Amém, amém e amém. Hoje eu quero falar de um assunto que dirige a vida de muitas pessoas, mas que não pode ser o nosso guia, que é o coração. O mundo muitas vezes fala, né? Siga o seu coração. O coração é perigoso. O coração a gente pode ter as coisas boas, como tem muitas coisas ruins. Então eu quero falar sobre isso nesse dia, porque com o entendimento do que se passa dentro de nós, é isso que muitas vezes é o problema de muitas pessoas. Falta consciência do que ela é, do que ela sente, do que ela precisa fazer. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão tão habituadas a um modo de viver, que ela não enxerga uma outra forma de viver. E por ela não enxergar essa outra forma de viver, ela age no automático. Ela não tem percepção, muitas vezes, de que aquilo que ela faz é um problema. Tem pessoas que é na sem vergonhice mesmo, né? Na malandragem. Não quero mudar porque não quero mudar. Mas tem gente que não enxerga. Tem gente que ainda tem atitudes imaturas, tolas, e às vezes até pensa, né? Bom, né, Deus não se importa com isso, ou isso daí não é tão complicado assim, não é tão perigoso assim. É muito perigoso. Porque tudo tem um começo, tudo tem uma raiz. E se eu não corto, não trato, não mexo naquela circunstância, aquilo pode se desenvolver e nós vamos lá e fazemos besteira com a nossa vida. Então é muito importante nós estarmos atentos ao nosso coração. O importante, até batizei esse culto aqui, o importante é o coração. Para você vigiar esse coração. Dele pode vir coisas boas, como pode vir coisas muito ruins. A gente vai ver as duas situações aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui em 2 Samuel 13, 1 a 19. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Então aqui já começou. Depois de algum tempo, aqui a gente já fica na cara, né? Era algo que já tinha sido, uma semente já havia sido plantada naquele coração. E ele, algum tempo depois, porque não começa da noite para o dia, então aquilo foi sendo alimentado, até que o sentimento se firmou. Começou a pensar, olhava, olha que bonita. Mas era irmã dele. E ele começou a alimentar um sentimento. Até que aquilo se tornou incontrolável, porque ele pensava naquilo dia e noite, até que aquilo se tornou algo tão enraizado, tão profundo, que ele não conseguiu se segurar. Mas por quê?
porque ele deixou aquilo se desenvolver. Então Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Que é o mal das pessoas que são guiadas pelo coração. Ela sempre está insatisfeita. Ela sempre quer alguma coisa diferente. No caso aqui, algo que não era para ele mesmo. Algo que não era para o bico dele. Tinha tantas mulheres, tantas situações, e ele vai justamente para essa linha. Então, coração conduzindo a vida da pessoa. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para casa e finge estar doente. Olha as ideias. Por isso que é muito importante a gente ter pessoas mais espirituais do que nós ao nosso lado. Tem que se afastar dessas influências que te dão péssimos conselhos. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Fala comigo. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não se faz uma coisa dessa aqui em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você, você caindo em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, a violentou. Logo depois, olha só, essa é a tragédia, né, das pessoas guiadas pelo coração. Fala comigo. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte, isso, que a paixão que sentira. Olha só. Olha a tragédia. É assim que o diabo conduz a vida de muitas pessoas. Ele estava doente de verdade. Ele chegou a ficar doente de tanto desejo, de tanta angústia, de ter o que não era para ele ter. E o diabo adora esse tipo de coisa. Ele vai dar trela, ele lança ideias, imagens, pessoas para apoiar. Sempre tem aquele amigo que te apoia para fazer uma besteira com a sua vida. Sempre tem aquele que oferece algo que você não deveria pegar. Sempre tem aquele que te dá uma ideia que você não poderia aceitar. Sempre tem aquela pessoa que te puxa para distante do Senhor, para fora dos bons caminhos, para fora da direção correta. Pode analisar. Sempre tem um amigo que empresta uma droga, sempre tem uma amiga que convida para festinha,
Sempre tem aquele amigo que empresta um dinheiro para a pessoa ir numa festa, ir para o bar. Sempre tem. Mas quantas vezes que nós já vimos e vemos e ainda ouvimos isso, esse tipo de situação tão ridícula. A pessoa vai para a igreja, os pais criticam. A pessoa quer sair dessa vida da bagunça. Os pais, muitas vezes, isso é uma tragédia, é a cegueira das pessoas, é muito triste. Dentro de igreja, o que mais tem, infelizmente, esse tipo de gente. Infelizmente. Quando a pessoa estava no mundo, não tinha problema nenhum. Estava se desgraçando, se prejudicando. Quando vem para a igreja, começa a ter opressão dentro de casa, começa a ter crítica dentro de casa, e aí a pessoa começa a ser taxada como fanática, começa a falar que você está perdendo a sua vida, começa a falar que você não está aproveitando nada, porque é só igreja, igreja, igreja. Puxa vida, como tem gente burra. Quantas vezes que nós já vimos pessoas dos pais irem buscar lá na madrugada, na balada, depois de ter feito não sei o quê, e acha que tem algum controle porque foi lá, levou e ele foi lá e buscou, e o durante? É muito tapado algumas pessoas. É muito tapado, tem dó de acordar para vir no culto, mas busca de madrugada. Aí quando começa a sair, quando Deus tem misericórdia daquela pessoa e não dos pais, porque realmente, como diz a bispa, né, quando a gente olha os pais, a gente tem dó dos filhos. Porque vê, puxa vida, não tinha como sair algo diferente, né? Porque olha o tipo de ignorância de pai que tem, de mãe que tem. Aí a pessoa começa a ir para a igreja, começa a se posicionar. Quantas vezes que a gente já ouviu testemunhos, até de internos nossos, de às vezes não ter o dinheiro do bilhete único lá para ir para a igreja, porque eu não queria que fosse para a igreja, e Deus supria. Tinha crítica, tinha acusação, mas a pessoa foi determinada, graças a Deus. E foi lá e buscou e perseverou, e hoje é uma bênção, a bênção acima de todos os outros irmãos que queriam curtir a vida, queriam aproveitar a vida, tudo derrotado. E aquele que era o fanático, aquele que não estava aproveitando nada, estava perdendo a sua vida, esse é o mais abençoado, é tipo Jabes, é o mais honrado da sua casa, é o mais abençoado da sua casa. Então nós vemos aqui que essas pessoas guiadas não pela palavra, mas guiados pelo coração, elas só fazem besteira com a vida. Então nós vemos aqui, ele chegou a ficar adoentado, o emocional dele atingiu todo o corpo dele, porque ele queria a irmã dele. Quando ele teve a irmã dele, ao invés dele, não, então, né, vamos resolver essa situação, vamos casar, vamos resolver de alguma maneira. Não, da mesma maneira. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte, fala, mais forte. A aversão, o nojo dela, foi mais forte do que a paixão por ela. Ele disse, levante-se e saia. Olha só. O diabo dá gás, o diabo dá corda, o diabo dá esperança. Não, vai ser diferente. Não, você precisa disso. Quantas pessoas que falam, eu não consigo ficar sem isso, eu preciso disso. Eu preciso dessa coisa nova. Eu preciso dessa coisa proibida. Como tem aquela frase no mundo, né? O proibido é mais gostoso. Olha aqui. Olha como é gostoso. É tão gostoso que depois a angústia dele, a aversão por ela, se tornou mais forte do que a paixão, porque isso não era amor, não. Era paixão, era loucura. Era o diabo atuando na mente dele, o diabo usando pessoas, usando esse amigo, esse Jonadab, essa péssima influência.
para falar, vai lá, faz isso mesmo. É isso que o diabo fala para as pessoas o tempo todo. Vai lá, não tem problema não, todo mundo faz. É só essa vez. Ninguém está vendo. Quantas coisas que nós ouvimos do diabo para que a gente tenha um apoio, um estímulo. Pode ir, vai dar tudo certo, fique em paz. É só você fingir que está doente. Olha a ignorância, olha a cegueira. Esse rapaz sabia que o Aminon ia fazer. Ele sabia que isso não tinha como dar certo. Vai lá, finge que você está doente. O que aconteceu? Esse é o problema das pessoas que só pensam no agora. Que elas são tão impulsivas que ela não pensa na consequência dos seus atos. Porque se as pessoas pensassem realmente, se elas acreditassem na palavra, isso estou falando de crente, porque de ímpio não dá para a gente esperar outra coisa. É assim mesmo. São impulsivos, são emocionais, são guiados pelos desejos. Mas e os crentes que dizem que conhecem a palavra? Esses muitas vezes vão lá fazendo as piores escolhas, mas eles sabem, como diz na palavra, enquanto tiver dia, noite, verão, inverno, frio e calor, semeadura e colheita sempre existirá. Sempre vai existir. Então, se eu planto, eu vou ter que colher. Se eu faço uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa, mas se eu também faço uma coisa ruim, ela vai me atingir mais cedo ou mais tarde. Então, olha só. A aversão dele foi mais forte do que a paixão. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Esse é o diabo. Esse é o diabo. Como é que ele lidou com a Eva? Ô Eva, fique em paz. Deus está inseguro. Deus criou tudo. Deus fez aquela árvore, inclusive, mas Ele está inseguro que se você comer essa fruta, você vai ter tanta inteligência, você vai ficar parecido com Ele. Mas o diabo já sabia. Façamos. Já sabia que o homem e a mulher já eram feitos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas já era. Mas, né? Às vezes para Eva era novidade aquilo. Porque é isso que o diabo faz. Ele fala o óbvio como se fosse uma novidade. Foi lá, não, está tudo certo, não tem problema não. Ô Aminon, vai lá, mata a sua vontade, mata o seu desejo, não fica aí passando vontade não. E a Eva também é a mesma coisa. Ô Eva, não, o Senhor disse para não fazer nada disso? Não. Para não comer nenhuma fruta, de nenhuma das árvores. O diabo esperto. É porque ele não precisa também de muita criatividade. As pessoas caem nos mesmos erros. Nossa, ser crente eu não posso fazer nada. Ser crente assim é a coisa mais chata do mundo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É tudo assim. Só olha assim, não pode, é pecado, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Que coisa idiota. Não é assim, nada disso, não é nada disso. O problema de muitos é aquela história. Ao invés de eu ficar tão preocupado se isso é pecado, se eu vou para o inferno, por que eu não trabalho? Por que eu não ensino, por exemplo, as crianças, os filhos, tal? Por que eu não mostro o prazer que é em buscar a Deus? O prazer que é em viver em santidade. O prazer que é em ter uma vida gloriosa, de bons plantios, de boas escolhas, e não ficar falando, é pecado isso, é pecado aquilo outro. Por que você quer saber? Você quer saber que tudo é pecado por quê? Porque você quer chegar pertinho do pecado sem pecar? Pertinho do fogo sem se queimar? Pertinho da água sem se molhar? Não. O foco é outro. O foco é o Senhor, o foco é uma vida abundante, o foco é uma vida vitoriosa. O foco é outro. O foco é outro. Quando nós mudamos o nosso foco, é uma coisa que eu falo no trabalho com os homens.
Já fiz um culto aqui sobre isso também. O Senhor disse para Josué: medita na palavra dia e noite, Josué. Não desvie nem para um lado nem para o outro, mas fica firme, medita nessa palavra. Por quê? É óbvio, mas não é óbvio. Por que medita na palavra dia e noite? Por que medita na lei do Senhor dia e noite? Porque quando eu medito nas coisas de Deus, eu não vou meditar nas coisas do diabo. Quando eu foco na coisa certa, eu não vou focar na coisa errada. É assim que funciona. Se eu foco na palavra, se eu foco na bênção, se eu foco em coisas grandes, se eu foco em palavras poderosas, declarações poderosas, eu não vou focar no problema, eu não vou focar na ameaça, eu não vou focar no meu sentimento, porque eu estou focando na coisa certa. Se eu foco na coisa certa, eu não vou focar na coisa errada. É óbvio isso, mas não é. Muitos não entendem isso. Por que ele ficou doente de tanta paixão? Porque ele estava focado na coisa que não era para ele. Por que Josué foi bem sucedido? Porque ele manteve a direção que o Senhor deu. Ele ficou com a palavra. Por que ele foi abençoado? Porque ele fez boas escolhas. Por que ele fez boas escolhas? Porque ele ficou com aquilo que era certo. Ele ficou com a palavra, ele ficou com a obediência, ele ficou com o bom plantio, ele ficou com aquilo que era para ele, não com aquilo que não era para ele. Então essa menina era para o Aminon? Não. Mas quando ele foca só na coisa proibida, é aquilo que ele vai querer. Se ele vivesse, nossa, eu vou ser uma pessoa correta, ela é minha irmã, não, pronto, acabou, tirou da cabeça, acabou. Decisões. O diabo te dá ideias, as piores ideias. O que você faz com elas? Ele te dá a ideia de mentir, te dá a ideia de trair, te dá a ideia de fazer uma série de coisas guiados pelo seu coração. O diabo deu a ideia para Aminon, por intermédio do outro enviado, do amigo dele, e ele aceitou. Ele ficou com a proposta. E o diabo sempre tem uma boa proposta. Ué, você quer ser maior do que Deus? Vai lá, come lá. Não tem problema não. Então o diabo dá todo o gás. Depois que comeu, sumiu. O diabo desapareceu, eles ficaram lá, tal, com vergonha, escondidos de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. É a mesma coisa aqui. O diabo deu gás, vai lá, você está com vontade, vai lá, vai, chama a sua irmã, chama a Tamar, tal, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Fez a besteira? Tira ela daqui. Manda embora daqui. Não quero mais ver essa pessoa. Isso trouxe consequências de morte para ele. Que o Absalão viu que o pai dele não fez nada. Ele ficou alimentando aquele ódio lá 2 anos até que teve uma oportunidade para matar ele. Porque é exatamente isso. Sabe que o Absalão, ele teria matado o irmão dele se o pai tivesse tomado uma atitude? Não sei. Eu acredito que não. Porque ele teria visto a correção, mas a impunidade, o senso da impunidade faz a pessoa também querer resolver as coisas com a justiça própria. Aí faz outras besteiras, porque ele ficou 2 anos lá guardando, não falou nada, não falou nem bem nem mal, ele fechou a boca, mas internamente ele estava com aquilo lá. Então o servo pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Esse é o resultado das escolhas feitas pelo coração. Pelo coração as pessoas tomam as piores decisões. Elas compram sem necessidade, se endividam. Elas falam coisas que se arrependem depois. Falam, não aguenta segurar.
né? Aquela coisa, se eu não falar, vou explodir. Devia explodir, porque você vai atrair mais peso para sua, mais opressão para a sua vida. Então elas compram sem necessidade, elas falam coisas que não acrescentam, vão se arrepender. Pelo coração as pessoas abandonam famílias, casamentos, filhos, abandonam emprego, porque o coração, eu sou guiado pelo meu coração. Então não estou feliz aqui, eu vou para lá. Não estou feliz nesse casamento, vou para outro. Não estou feliz com esse relacionamento, vamos trocar. Estou insatisfeito. Não gosto dessa cidade, acho que eu vou mudar de cidade. Porque uma eterna insatisfação. Troca pelo coração, as pessoas trocam a parte boa, as boas escolhas, por um engano qualquer. Por um engano passageiro, por um sexo de uma noite, por um dinheiro ilícito, que acha que vai ser só aquela vez e se mete em problemas. Pelo coração, a pessoa faz muitas coisas que só vão levar à destruição. Naquele nosso livro que nós trabalhamos, ao Homem ao Máximo, tem um capítulo que fala também sobre o coração. E ele fala sobre os divórcios, as traições. Ele dá alguns exemplos lá, por exemplo, de um pastor que separou-se da esposa e foi para a igreja apresentar a nova esposa. E o povo bateu palmas, né, ficou feliz. Puxa, o pastor está feliz. Isso é o problema de um líder negligente. Ele ensina pessoas coisas que estão erradas de acordo com a palavra. Mas por ele ser o líder, bom, se o pastor fez, deve estar certo. Aí que está a responsabilidade de muitas pessoas que acabam conduzindo outras pessoas para o caminho errado. E esses daí, como diz na palavra, é melhor que você colocasse uma pedra no seu pescoço e pulasse no rio. Pula na água, porque é melhor. Vai ser melhor para você se acabar com a sua vida agora do que tudo que você vai viver ainda depois. Então nós vemos isso. As pessoas se apaixonam, depois se esfria, depois separa. Por quê? Porque eu estou sentindo. Então, mas você não sentia que aquele era o homem da sua vida, a mulher da sua vida? Você não sentia que aquela era a pessoa para o resto da sua vida? E aí? Não sinto mais. Aí que está. Eu não sinto mais, então eu não quero mais. Eu não sinto vontade de fazer isso, então eu vou fazer diferente. Movidos pelas emoções. Naquele livro tem um dado médico, que descobriu-se que durante a gestação, o coração ele é formado antes do cérebro, inclusive. Eu achei essa informação bem interessante. Então vejo que começa pelo coração. Realmente, às vezes o cérebro lá, às vezes é uma coisinha minúscula. Mas você bota lá o ultrassom, tá lá, né? Os batimentos. Sim ou não? Tá lá. A cabecinha e tal. Não tem ainda, tem aquela coisinha, mas você já ouve o coração. E a gente sabe, mas não sabe. Realmente, você bota lá, o corpo tá um negocinho, 3, 4 meses e tal, já tem um coração, mas você não para pensar, puxa, o coração é a primeira coisa que é formada, né? Antes do cérebro, para mostrar a importância. Aqui, ó, para a gente ver que o coração pode ser tanto nos conduzir a coisa certa como a coisa errada. Olha aqui o primeiro grande mandamento, Mateus 22, 37. Fala comigo. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, o centro das emoções, e de todo o seu entendimento, olha, a cognição. Então ame o Senhor
A palavra não nos diz, ame o Senhor de todo o seu entendimento, o seu racionalismo, porque é bom servir a Deus, porque é certo servir a Deus, de toda a sua alma e depois de todo o seu coração. Não, primeiro de todo o seu coração, porque é da mesma maneira que para o mal, para o pecado, o Aminon encheu o seu coração daquela paixão, daquela coisa errada, proibida, e ninguém tirou aquilo dele mais, que aquilo já se instalou. Quando nós tomamos decisões para buscar, para amar a Deus de verdade, também ninguém mais nos tira isso. Ninguém mais tira de você a convicção de buscar a Deus, de amar a Deus, de reverenciar a Deus, de priorizar a Deus. Então ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então o amor deve ter início primeiro no coração. O amor precisa ter esse início. Às vezes a gente vê pessoas que estão no primeiro amor, pessoas que acabaram de se converter, elas não entendem quase nada da palavra. Elas não sabem muitas vezes o que é o certo, o que é errado, tem uma noção, mas não sabe assim, me prova na Bíblia, eu não sei mexer, não sei manusear ainda a Bíblia, mas ela sente, no coração dela aquilo queima, aquilo está borbulhando dentro dela, de que, nossa, como é bom servir a Deus, que coisa, que sensação incrível, maravilhosa. Mas muitos acabam se perdendo, muitos acabam trocando essas emoções tão importantes, tão que nos conduzem às coisas corretas, acabam trocando pelos enganos do diabo. Por isso que nós precisamos deixar muito bem estabelecido isso. Porque esse amor, primeiro, ele tem que começar no coração. Seja em relação a Deus, seja em relação à sua família. O amor não é um sentimento, é uma atitude. Mas ela começa, você ama as pessoas. Você ama, você entende, eu amo a Deus de todo o meu coração. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu também vou amar minha esposa de todo o coração. Vou amar minha família de todo o coração. E não quando estiver tudo perfeito eu vou amá-los, porque aí não é amor. Aí é a paixão. Depois que passou aquele momento, acabou para ele. Não quero mais, tira ela daqui. Fecha a porta, tranca a porta. Não quero saber disso não. Então eu gosto e desgosto rapidamente, porque não é decisão, é apenas um sentimento. Então ame o Senhor de todo o coração. Ame também o seu próximo como a si mesmo. Ame as pessoas, faça o bem para elas, independente se elas fazem o bem para você ou não, se elas acertaram mais ou erraram mais com você ou não. Então ame as pessoas. Isso é uma decisão. Eu vou amar minha família, vou amar minha esposa, meu marido, vou amar as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que naquele dia, ou às vezes elas nunca fizeram nada de bom para você, ou naquele dia aconteceu alguma coisa. Eu não vou querer que elas morram, que elas se deem mal, não. Vai dar tudo certo, Deus te abençoe. Vou continuar fazendo bem, vou continuar plantando a boa semente. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de amar de todo o meu coração. De amar como eu amo a mim mesmo, eu amo o próximo. Então veja a diferença. A diferença desse amor, dessa decisão que começa com o Senhor e daquele que começa com o diabo. Aquela coisa proibida, aquela paixão, aquela coisa maluca, ele deixou descer para o coração. E aquilo contaminou o corpo dele a ponto dele ficar doente. De tanta coisa dentro dele. Não, eu preciso, aquela coisa terrível. Parece uma droga. Parece a necessidade de uma droga. Mas quando nós trocamos essas impulsividades por amor a Deus, nós somos cheios dele. Nós somos repletos dele. Por isso que o mundo fala, né? Nossa,
o mundo, o crente, parece que a vida é chata, não faz nada. Pelo contrário, nós temos tanto amor, tanta paz. Temos as nossas lutas, claro, que faz parte da vida, mas temos tanta paz, tanto amor pelo Senhor, temos alegria. É só você olhar. Quando a gente olha aí nos noticiários, aquelas pessoas que deliberadamente elas gostam de fazer o mal, elas querem, são dominadas pelo diabo, como o diabo dominou Aminon aqui. Eu vou fazer o mal porque eu quero prejudicar aquelas pessoas. Você vê que até a cara delas é difícil, é pesada, é oprimida, é escura, é densa, tem trevas lá dentro, tem legiões naquelas pessoas. E a outras pessoas, você vê que ela tem um sorriso verdadeiro, um sorriso sincero, uma presença mais leve, porque elas não estão dominadas por aqueles sentimentos, por aquelas emoções. Elas querem acertar. Por mais que às vezes a pessoa não creia no Senhor a esse ponto, o fato dela estar buscando a coisa certa, fazendo certo porque é certo, não porque eu quero agradar alguém, eu quero favorecer ou prejudicar o outro, não, eu vou fazer o certo porque é um princípio da minha vida. A fisionomia, a forma da pessoa viver é muito mais leve. Só aquelas pessoas que deitam à noite, elas dormem porque elas sabem. Elas plantaram uma boa semente, elas não prejudicaram ninguém, elas não tiveram uma atitude desagradável. Não que elas sejam perfeitas, mas ela teve uma boa atitude por onde ela foi. E aqueles? E aqueles que fizeram o dia inteiro maquinando o mal? Como diz na palavra, o mal, os maus, os perversos, os ímpios, eles não conseguem dormir enquanto eles não fazem alguém tropeçar. Se ele não fizer uma maldade, se ele não conseguir prejudicar alguém, se ele não quiser lesar, não conseguiu lesar ninguém, ele fica aquilo, como eu posso prejudicar alguém? Como eu posso? Deixa eu pensar. Veja como é um xadrez. Quando a gente começa a prestar atenção, não que você fica lá perdendo seu tempo o dia inteiro ouvindo notícia, não faça isso com a sua vida que você vai só se prejudicar. Mas quando você observa algumas notícias, algumas coisas, veja que é um xadrez. É sempre assim, como posso fazer isso? Para tentar pegar aqui, para tentar derrubar ali, para tentar cortar uma perna do cara para ele não poder fazer nada daquela forma. É um xadrez. O mal sempre olha lá na frente. Onde eu vou conseguir isso? Como eu vou chegar naquele objetivo? Então começa aqui. O mal é paciente, o diabo é paciente. O diabo vai esperando, ele não tem pressa. Uma hora ele te pega. Ele pensa. Ele não vai pegar a gente. Mas a ideia dele é que ele vai pegar. Mas ele não vai pegar não porque a gente é bom, não. Porque a gente não somos trapos. Nossa vida é como pó. O Senhor mede a nossa vida como um palmo. É curta, é rápida. Quando a gente está no sofrimento, parece que não vai acabar nunca. Mas é igual quando você está conversando com uma pessoa. Puxa, o tempo passa. Que é uma beleza, você nem vê. Quando você está fazendo um negócio gostoso, você vai ver, puxa vida, olha o tempo, já passou 1 hora, 2 horas. Então a vida com Jesus vai passando, nossa, o ano daqui a pouco está acabando. E aquela pessoa, quando ela está fazendo só as piores escolhas, é aquela frase que às vezes a pessoa fala na cegueira, nossa, tem que terminar esse ano logo, pelo amor de Deus, porque assim, ela está sofrendo dia após dia, aquela angústia. Vai mudar o ano para quê? A bispa sempre fala, vai mudar para quê? É o ano novo com as velhas obras, com os velhos resultados, com a velha vida, com os velhos hábitos. Para que vai mudar? Só muda o calendário para você, não muda mais nada. Então veja que quando nós nos enchemos do Senhor, com o nosso coração preenchido, o resultado é totalmente diferente. Mas diz a palavra que o coração é enganoso. Sim, você fez a sua lição de casa. Ame o Senhor de todo o seu coração. Mas e o coração enganoso? Exatamente. O coração é enganoso e a sua doença é incurável. Não tem cura para a doença do coração.
Por isso que eu tenho que me preencher do quê, pessoal? Da palavra. Por isso mesmo. Se ele é enganoso, você já sabe que ele é enganoso. E se ele é enganoso, você tem que curar ele. Como é que cura ele? Com a palavra. Se eu me encho da palavra, agora sim, ame o Senhor de todo o seu coração. Então eu quero conhecer Jesus, eu quero, como diz Paulo, né? Disse Paulo, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Isso é amor. Isso é amor. Isso é estar cheio, estar preenchido da coisa certa. Não como o Paulo, o Aminon, encheu o seu coração de desejo de coisas proibidas. Mas como Paulo, encheu-se de amor. Apanhava, sofria, mas por um bom motivo. O outro aqui morreu, sofreu. Certamente não prestou mais, ficou angustiado, porque ele cometeu uma tragédia aqui. Mas Paulo sofreu, apanhou, mas veja que ele era leve. Estava em paz. Porque a nossa paz não depende das coisas externas, depende das nossas questões internas. Eu não tenho paz como o mundo pensa que tem que ter paz. Quando está tudo bem, todo mundo saudável, todo mundo feliz, todo mundo endinheirado, está todo mundo funcionando, tudo fluindo muito bem. Não, a nossa paz é em meio à tempestade. A nossa paz é em meio à guerra. A nossa paz é em todos os momentos. Seja no tempo de paz mesmo, seja no tempo de guerra, nós continuamos em paz. Porque o que nos preenche é a palavra. O que nos preenche é um coração que quer agradar a Deus. Então sim, o importante é o coração. Mas cuidado com o coração enganoso. Mas se você tem um coração que agrada a Deus, você está cheio das boas obras. Cheio das boas intenções, cheio da verdade, cheio dos bons fundamentos. Porque o que nós vemos no livro lá, o pastor veio, apresentou a esposa. Por quê? Porque ele não estava bem com a outra lá. E é assim. As pessoas vão ensinando assim, vamos relativizar tudo. Não tem problema, está tudo bem, estamos na graça, está tudo certo, a graça permite tudo. É isso que Jesus nos ensina, pessoal. A graça permite tudo. Então venha como estás, não tem problema, mas fique como estás que também não tem problema. É isso? Sim ou não? Claro que não. Tanto que Jesus falou, eu não vim aqui para revogar a lei, eu vim aqui para cumprir a lei. Eu não vim aqui para falar, não, tudo isso aqui esquece, não precisa de nada disso, tudo paz e amor. O evangelho, como diria, né? O evangelho dos ursinhos carinhosos. Está tudo certo, tudo maravilha, faz do jeito que você quer, depois você só vai, pede perdão, está tudo certo, Deus te perdoa. E vai levando a vida assim. Não, a graça nos eleva, a graça nos dá poder para subir o nosso nível. Porque como Jesus disse, né? Antigamente, no tempo da lei, se você fosse lá e consumasse um adultério, aí você estava com problema. Hoje, se você ficar alimentando aqui, igual o Aminon, ficar alimentando imagens, sentimentos, ixi, você já adulterou, você está na mesma condição daquele que cometeu o ato. Puxa vida, eu nem tive como diria, né? Nem tive o desfrute. Pois é, mas na sua mente você já desfrutou tanto. Você já nem precisa mais. Você já pecou o suficiente. Puxa vida. Então, como diz aquelas pessoas que a bispa conta aí os depoimentos, né? Então eu vou para outra igreja, que na minha igreja pode. Na sua igreja pode, né? E na Bíblia pode? Na Bíblia que aqui usa naquela igreja, sabe que ele pula essa parte, ele arranca aquela página da Bíblia, só lê a outra parte? Pois é aí que está. Coração é enganoso. Mas quando nós nos alimentamos
preenchemos o nosso coração da verdade, da palavra, aí nós conseguimos agir, viver, conduzir a nossa vida da forma correta. Olha aqui, Provérbios 4:23. Fala comigo, pessoal. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende só uma parte da sua vida. Toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende do que você deixa entrar no seu coração. Se você deixa só lixo entrar no seu coração, você vai viver esse mundo desses nômades aí. Desse povo que não está bem aqui, muda para lá, está insatisfeito no emprego, muda de emprego, não gosta da cidade, muda da cidade, não está feliz na cidade, muda de país. Não, vamos lá para os Estados Unidos, porque lá o negócio vai acontecer. Não estou feliz com essa mulher, vamos trocar a mulher. Claro. Estou feliz com esse homem, vamos trocar de homem. Vamos trocar, porque a vida é assim, descartável. E a pessoa está cada vez mais infeliz, dorme mal, medicada, infeliz, o tempo passa, frustrada, não constrói nada. Por quê? Guarde o seu coração. Não guardou o coração aí que aconteceu. Pois dele depende toda a sua vida. Pois é, aí ó, as escolhas. Podia ter sido um grande homem esse Amnon, podia ter sido um cara importante na vida, aí na história. Foi lá, foi morto, acabou com a vida dele. Péssimas escolhas. A gente vê Davi guardando o coração, enchendo o coração dele de amor por Deus, de integridade, de sinceridade. Olha que grande homem que ele foi. A gente olha para o Saul, teve tantas oportunidades, mas só enchia o coração dele de inveja, só enchia o coração dele de amargura, de revolta, de injustiça, de vitimismo. Só enchia o coração dele de lixo. Do que nós temos enchido nosso coração? Será que nós temos enchido da palavra, da verdade, da alegria, da satisfação, de querer sermos relevantes nesse mundo? De sermos bons pais, maridos, cidadãos, mulheres abençoadas? Ou estamos nos enchendo de muito lixo ainda também? Remoendo coisas, falando, não, até isso, até vai, mas isso não perdoo, isso eu não deixo passar. Pois é, você está se enchendo de lixo. Você está prejudicando o resto da sua vida. Quantas pessoas que perdem anos da vida guardando mágoas. Elas preferem viver o pior casamento da vida delas, quando elas poderiam trabalhar para ter paz. Mas não, querem brigar e querem ganhar a briga. O mais alto, o que dá o último xingamento é o que venceu a briga. Essa é a cabeça de muitos, infelizmente. Aquele que bateu a porta por último é o que venceu a briga. Aquele que ofendeu o mais pesado, que fez o outro se calar porque aquilo doeu, esse é o que venceu a briga. Estão os dois derrotados, a família derrotada, a vida destruída e o diabo feliz da vida. Muitos fazem uma força danada para deixar o diabo feliz. E o diabo, ele só tem 3 funções na vida dele. Ele é bom para roubar, ele é bom para matar e ele é bom para destruir. Então, a pessoa vai deixando, bom, hoje eu vou roubar, vou matar ou vou destruir? Vou roubar só. Matar, vou esperar um pouquinho, porque ela vai agonizando um pouquinho mais, né? Então vamos deixar. Vamos lançar aquela seta, vamos lançar aquele pensamento, vamos lançar aquela ofensa. Ixi, a pessoa faz o resto sozinha. É aquela história do cavalo, né? Não sei se você já ouviu, esses dias eu ouvi essa história, né? Foi lá o diabo e soltou o cavalo. Aí o cavalo foi lá, entrou no pasto da fazenda do cara,
comeu a plantação do cara, tal, foi lá o fazendeiro, matou o cavalo. Aí o dono do cavalo descobriu, foi lá, matou o dono da fazenda. Aí foram os filhos do cara que morreu, da fazenda, e foi matou os filhos. Outros filhos foram matou os filhos. Aí daqui a pouco toda a família tinha sido dizimada. Aí veio alguém, veio um anjo e falou assim, o que foi que você fez? O diabo falou o quê? O que ele fez? Ele foi lá, matou todo mundo? O que ele fez? Soltou o cavalo. Ele só soltou o cavalo. As pessoas fizeram todo o resto. Então ele te dá a ideia, ele te lança uma seta, ele te dá uma dica, ele faz uma proposta. Escolhe, pois, a bênção ou a maldição. Você vai xingar ou você vai abençoar? Você vai guardar sentimentos ou você vai liberar perdão? Você vai se encher da palavra, da verdade, do amor, das boas decisões? Ou você vai se encher da amargura, do vitimismo, da depressão? O que você vai fazer? O diabo só está soltando o cavalo. Ele só está te dando uma ideia. Ele só está colocando algo no seu caminho. O que farei? Qual decisão terei? Vou obedecer a ele? Vou ficar com a palavra? Vou guardar, ame o Senhor de todo o seu coração. Vou amar o Senhor de todo o meu coração. Então nada vai penetrar, nem um lixo, porque eu quero agradar o Senhor, quero amar o Senhor. Ou será que eu não estou guardando o meu coração? Será que eu estou arruinando a minha vida? Porque eu estou deixando coisas erradas entrarem no meu coração. O diabo só soltou o cavalo. O resto foram as pessoas pegando as ofensas, pegando os problemas, pegando as situações e potencializando aquela coisa. Então, o importante é o coração. O importante é como você está, o que você está deixando descer para o seu coração. Guarda isso. Por amor, pelo coração as pessoas matam, mas também por amor as pessoas levam vida. Elas podem matar pelo coração, porque é o que deixou entrar. O Absalão guardou aquilo até que chegou o momento que ele matou ele. Mas você pode o encher de amor a Deus, para fazer boas escolhas, para ser relevante, para ser uma bênção, para ser uma pessoa incrível, ou não. Está nas nossas mãos. Amém? Amém. Por favor, fique em pé. Fale com o Senhor neste momento. Que lição que nós tiramos dessa palavra para as nossas vidas? Sempre analisa isso. Quando você sair, alguém eventualmente perguntasse, se alguém te perguntasse, o que você pegou da palavra? Eu peguei que o Aminon, ele ficou apaixonado pela Tamar, ele foi... Não é isso. Essa não é a pergunta. A história eu também sei. Mas o que você pega para a sua vida? Aí está a mudança. Você saber falar o que foi dito? Grande coisa. Todo mundo vai guardar essa história que ela é fácil para guardar. O que muda para você na sua atitude na vida, atitude com as pessoas, atitude no seu casamento, o que muda para você? Você está enchendo o que o seu coração? De quê? Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Tome decisões nesse dia. Como é que você sai daqui? Disposto a ser guiado pela palavra, encher o seu coração do amor, de amar a Deus, porque se você ama a Deus, você não concebe a possibilidade de mentir. Você não concebe a possibilidade de trair.
Você não concebe a possibilidade de você ter uma atitude que vai desagradar a Deus. Você pode errar. E você vai errar. Mas foi por desatenção, não porque você está alimentando algo errado na sua vida, porque o que você tem que alimentar é isso. Ame o seu Deus de todo o seu coração. Porque se eu não encho da palavra, se eu não encho do amor a Deus, eu vou me encher do engano do diabo. E como nós falamos aqui, o coração é enganoso, a sua doença é incurável. Depois que entra no coração é complicado. Entrou no coração de Aminon, acabou. Ele foi até o fim. Mas se você coloca a coisa certa, também você vai até o fim. Se você enche das convicções, da verdade, do ensino correto do Senhor, você vai até o fim também. Como o exemplo de Paulo. Ele foi até o fim, porque o coração dele já estava preenchido, já estava totalmente ocupado por um grande propósito. Você tem um grande propósito? Você quer ser uma pessoa relevante? Você quer ser uma pessoa incrível neste mundo, para o reino? Então guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Pois dele vai depender toda a sua vida, porque através dessa dependência, você vai fazer as boas coisas, você vai manter sua integridade, você vai ser um bom pai, uma boa mãe, você vai respeitar as pessoas, a vontade de Deus, você vai agir com integridade, pois dele depende toda a sua vida. Se eu não guardo o meu coração, eu vou fazer as decisões de impulso, eu vou trocar de relacionamento como eu troco de roupa. E isso vai me causar consequências, colheitas na minha vida, pois dele depende toda a sua vida. Então, de cada decisão, de cada atitude, de cada sentimento que eu guardo, a minha vida está sendo definida. A sua família está sendo definida, os seus descendentes estão sendo definidos. Porque aquilo que você coloca no seu coração define a sua vida. Com aquilo que você coloca no coração, que você deixa entrar no seu coração, define toda a sua vida. Então guarda isso. O que você coloca no seu coração define a sua vida. Tome essa decisão agora. De guardar o seu coração. De guardar para o Senhor. De guardar para que Ele preencha você com esse amor, com essa santidade, com esse caráter, com esse espírito poderoso. Para que você nunca mais consiga viver de outra maneira. Que seja inconcebível você ter um outro estilo de vida, porque esse é o que te dá prazer, o que te dá sustentação. A palavra te alimentando, te sustentando, te fortalecendo. Então tome essa decisão agora. Meu Deus querido, eu peço, Senhor amado, a cobertura do Teu sangue sobre cada um de nós. Derrama sobre nós, meu Pai, esse poder, essa unção, nos ajuda a entender, Senhor. Que cada um entenda. Que nós não vemos apenas a falar a palavra, a recitar a palavra, mas vivê-la, Senhor. Nós conhecemos esse versículo. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós sabemos, nós conhecemos, Senhor. Mas muitas vezes não cremos nele. Muitas vezes estamos achando que temos controle das coisas, ou somos fracos ainda, meu Pai, e deixamos coisas entrarem no nosso espírito. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque se não for pela sua misericórdia, nós não conseguiremos, Senhor.
Eu peço, derrama da tua bênção, do teu Espírito sobre cada um de nós aqui, Senhor. Que nós venhamos a ser cheios do teu amor. Que nós venhamos a preencher o nosso coração com a verdade, Senhor. Com a verdade. Que nós venhamos a buscar na verdade todas as nossas soluções, as nossas saídas, os nossos direcionamentos. Nos ajuda, Senhor. Nós não sejamos enganados pelo nosso coração. Que nós não sejamos enganados mais, Senhor. Que nós venhamos a amar o Senhor de todo o nosso coração. Que nós venhamos a ter as boas atitudes, as boas escolhas. Que nós não venhamos a ser guiados mais por impulsos, por emoções, mas sejamos guiados pela palavra, Senhor, pela sua verdade, pelo amor ao Senhor. Então eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda, meu Pai, a não termos mais essas imaturidades. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que cada um saia daqui com uma mente transformada, com o seu coração cheio, meu Pai, preenchido do seu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Preenche o nosso coração, Senhor, com o teu Espírito. Derrama sobre nós, meu Pai, esse poder, esse fogo, meu Pai, que queima dentro de nós. Que, como diz na sua palavra, meu Pai, a sua palavra tem que arder dentro de nós, Senhor. E o fogo, quanto mais nós meditamos, mais o fogo, a chama arde, a chama aumenta dentro de nós. Então que tenhamos esse Espírito, Senhor. Que a sua palavra queime dentro de nós. Que a sua palavra queime dentro de nós. Que nós não consigamos mais viver de outra forma, Senhor. Somente da forma que te agrada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, Senhor, para que possamos sair daqui abençoados, fortalecidos, decididos a construir uma grande vida. Eu peço, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, que possam ser cheios do teu poder, Senhor. E que por onde passem, mostrem o amor que tem pelo Senhor. Mostrem o amor para as pessoas, meu Pai, decorrente disso, do amor que tem pelo Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor mais uma vez nos dá uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de ter uma boa atitude, de fazer as boas escolhas. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Muito obrigado, amém. Amém.